Ana, eu tenho duas preocupações para esse momento, sabe, 2022 e para esse lugar, Brasil. Duas. Uma, a estabilidade da nossa democracia, o nosso direito de definir o próprio destino através do voto. Vamos falar sobre isso já já. E o outro receio, o outro medo é sobre a fome. E aí, eu não estou falando só de quem está na rua ou de quem está numa comunidade muito carente. Eu estou falando até de você da classe média, você que é assalariado ou até um pequeno empresário. Você pode ser fã do Elon Musk. Mas assim, quando você olha para o que você tem, para o que o Elon Musk tem e para o que tem alguém que está na rua, você vai ver que você está muito mais perto da pobreza do que do bilionário. E aí, a insegurança alimentar pode bater na sua porta também. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Pode estar vindo aí um desabastecimento global no pior momento possível para o Brasil. Eu vou explicar isso já já, mas antes eu quero trazer aqui a voz do Preto Zezé, que é da Central Única das Favelas, a CUFA, uma pessoa assim maravilhosa, que faz um trabalho essencial para o Brasil. E esse tema, ele está ausente aí dos noticiários. Ninguém fala disso, ninguém dá a importância que deveria para isso. Mas graças a Deus, quando a Globo News leva o Preto Zezé, eles não conseguem escapar da pauta, né? Dando noção de que para onde nós estamos indo com esse problema da fome. Eu estou muito preocupado com isso, porque parece que quando sai o olho da mídia de cima, parece que o problema acabou. E não é, o problema está se acumulando, né? Você já tem hoje, se você olhar nos sinais, no semáforo, você já viu como as mensagens das pessoas dizendo que estão com fome estão mais bem elaboradas? Porque não é mais aquela população de rua tradicional que já está há muito tempo na rua. O pai e a mãe com o filho que não tem mais dinheiro para pagar aluguel e não tem como morar na casa do amigo ou do parente, ou a pessoa botou para fora de casa. Eu encontrei um garoto esses dias na Zona Oeste do Rio com o uniforme da escola, inclusive, né? Ele saiu da escola e eu acabei conversando com ele. Ele falou, não, agora o combinado com meus pais é esse. Eu saio da escola e venho aqui tentar algum dinheiro para a gente conseguir jantar. É isso. E aquilo, para mim, me fez entender o momento presente, que tem tudo a ver com o que você está dizendo. Tem outro não é só aquelas perfil de famílias pessoa na rua. em condição de rua. São pessoas que ganharam, tiveram seu grau já de vulnerabilidade agravado em função do contexto social, da pandemia, da inflação e de tudo que a gente está vivendo. É grave e pode piorar muito por uma conjunção de fatores internos e externos. Então, no mundo, o momento não é bom, mas o Brasil fez de tudo para piorar, tá? Vamos falar primeiro do que o Brasil fez errado? Pode ser? Assim, ó, tá lá no Velho Testamento. Um dia um faraó teve um sonho. Sonhou com 7 vacas gordas e depois com 7 vacas magras. Aí ele chamou um auxiliar chamado José para interpretar aquele sonho. E o José falou assim: ô faraó, o que vai rolar aqui é o seguinte: a gente vai ter 7 anos de abundância aí nas nossas colheitas. Depois vão ser 7 anos que não vamos conseguir colher nada. Então eu sugiro o seguinte, viu, faraó? Vamos guardar grãos, tá? Vamos fazer reservas. Enche os silos. E aí, naqueles 7 anos muito ruins, o povo vai ter o que comer. Ao que o faraó diz: beleza, José, é isso que a gente vai fazer. Então, Ana, guardar para os tempos de escassez é uma lição tão velha quanto a Bíblia, tão velha quanto o Velho Testamento. Ana. E o Brasil, cagou para o Velho Testamento. O que o Brasil fez? Viu os preços dos grãos subirem no mercado internacional e falou assim: porra, tá pagando bem, vamos vender tudo. Mas e se o povo precisar comer aqui? Se acontecer alguma coisa, esse povo precisar comer? Foda-se o povo. Vende tudo. Isso começou com o governo do Michel Temer em 2016. Vamos dar uma olhadinha num gráfico? Vamos ver se aparece para mim, se aparece para Ana, se aparece para vocês. Está todo mundo vendo? Será, Ana? Você está vendo ou não? Eu não. A Ana não. Então deixa comigo. Várias linhas correspondem a vários produtos. Olha lá, o azul para o arroz, o roxo para o feijão, o amarelo para o milho, o vermelho para o trigo, o pretinho para o café, o verde para a soja. Nota ali que a partir de... Já vinha meio bagunçado ali, mas a partir de 2016 confirma uma tendência de jogar tudo no chão, ó, tá vendo? Acabou a reserva do arroz, do feijão, do trigo, do café, da soja. Ah, mas o milho teve uma alta ali por 18. Isso é uma super safra. Isso é o Brasil não conseguindo vender tudo que o Brasil tinha aqui em função de uma super safra. A tendência é essa aí, ó. A partir de 2016, o Brasil
parou de estocar grãos. E essa foi uma decisão política, isso foi de caso pensado, aconteceu no governo Temer e o governo Bolsonaro decidiu manter essa política. A gente vai aqui agora para o sucesso no campo, para saber como é que um canal dedicado ao agronegócio noticiou, sabe, a destruição da Companhia Nacional de Abastecimento, é disso que se trata, lá atrás, quando essa medida foi tomada pelo Temer. Ouve isso aí com cuidado. Ela deve fechar 27 unidades da rede armazenadora que estão distribuídas nas 5 regiões do Brasil. Mas, de acordo com algumas pessoas com as quais nós conversamos, isso não vai prejudicar o produtor rural. Na nota, a Conab explica que a decisão é o resultado de um estudo elaborado no ano passado, que prevê menor atuação do governo nos locais onde o setor privado tem maior presença de mercado. Para o presidente do Sindicato Rural de Jataí, o fechamento destas unidades não gera nenhum tipo de impacto para a região, uma vez que os armazéns da Conab não atuam dentro da realidade do setor e têm equipamentos antigos, com baixa capacidade de armazenagem e pouca operacionalidade. Impacto praticamente quase zero, porque os armazéns da Conab... O sindicato rural que ele representa aí é um sindicato patronal. Claro, né? E aí ele vai dar essa visão, a visão do agronegócio, a visão do patrão. São armazéns muito antigos, né, pouco operacionais. O fluxo de recebimento e secagem é um fluxo que não condiz mais com a nossa realidade, né? Equipamento muito antigo. Ouviu aí? Ouviu aí? Então a Conab, a partir do governo Michel Temer, perdeu seus armazéns. Vamos fechar os armazéns da Conab. E o que a Conab guardava lá? O que você come. Arroz, feijão, trigo para o seu pão. Muito bem. Fechou os armazéns da Conab. Por quê? Porque tem os armazéns particulares. Já está estocado lá no silo do grande produtor rural. Só que aí o grande produtor rural não está comprometido com você e comigo. Ele está comprometido com os ganhos dele. Então ele exporta e foda-se você. Entendeu? É isso que aconteceu no Brasil a partir de 2016. Mas tem mais. Havia, saca só, né? A perspectiva de contratar armazéns privados. Vamos para o site O Joio e o Trigo, que trata desses assuntos aí ligados ao agro, mas pela nossa ótica aqui popular. Tá contigo aí, Ana, ou não? Tá. O fim anunciado dos estoques públicos de alimentos no Brasil. A reestruturação da Conab teve início durante a gestão do bilionário Blairo Maggi, no governo de Michel Temer, à frente do Ministério da Agricultura. Bilionário Blairo Maggi, à frente do Ministério da Agricultura. O ex-senador por Mato Grosso, além de rei da produção de soja, tem uma empresa que faz armazenagem privada de grãos. É isso aí. Ora, vejam só, que coincidência. É a coisa de sempre, é a raposa e o galinheiro, etc. e tal. Muito bem, deu para entender aí a questão interna? Você conseguiu entender a questão interna? Os preços das commodities subiram. Quando eu falo commodities, eu estou falando, tá? Do milho, eu estou falando do trigo, eu estou falando do arroz, eu estou falando do feijão. Aí o Brasil fala assim, os preços subiram, vamos vender tudo para fora. Mas não vamos guardar nem um pouquinho para o povo comer? Não, foda-se. Vamos vender tudo que está caro, a economia vai bombar, recuperação em V, economia bombando, Brasil decolando, saindo do inferno, etc. e tal. Aí o que aconteceu? Agora vamos falar do fator externo. Guerra. Pandemia, depois guerra. Olha, a coisa da guerra é brutal, principalmente para o trigo, tá? Vamos dar uma lida aqui para você compreender a gravidade. O mundo inteiro está com medo de desabastecimento. A Índia está restringindo as exportações de trigo. A Índia está fazendo o que José pediu para o faraó fazer no Egito. E o Brasil? Nem aí. Vamos seguir o mercado, vamos deixar o mercado decidir. Olha o perigo aí. Tá contigo ou tá comigo, Ana? Tá comigo. Vai faltar comida? Guerra da Ucrânia faz preço de alimentos disparar. Cotação do trigo já subiu mais de 50% e milho enfrenta aumentos da ordem de 20%. Cresce temor de desabastecimento e escalada da inflação em países dependentes de importações.
A Ucrânia é responsável por 30% das exportações mundiais de trigo e 16% das do comércio internacional de milho. E junto com a Rússia, responde por 27% das exportações globais de trigo, 18% de milho e 77% do óleo de girassol. Caraca! Como consequência direta do conflito no leste europeu, o preço do trigo já subiu mais de 50% e o milho enfrenta aumentos de mais de 20%. Ai, que bom teria sido guardar um pouquinho daquele milho, daquela super safra, hein? Puta que pariu! Se ouvíssemos José do Velho Testamento. Ana, Mas é que aquele grão todo guardado estava com um precinho bom para vender, né? é exatamente isso. Ana, eu tô satirizando, eu tô brincando, tô citando a Bíblia aqui, mas isso é muito sério, Ana. Isso é muito sério. Ali na reportagem você leu. Cresce o temor em países dependentes de importações. Não era para ser o caso do Brasil, tá? Não é o celeiro do mundo, não é o bambambam do agronegócio, mas agora é, mas agora é. Muito assustado, Ana, muito assustado, e me lembrando aqui daquela campanha que está rolando aí nos mercados. Será que a imagem aí está aparecendo pro pessoal? Bilhetinhos aí dizendo que a culpa é do governo federal. Isso é só um presidentezinho. Fora Bolsonaro, genocida. Enfim, Ana, é assustador esse cenário, Ana. É assustador. E parece que é o que o Preto Zezé falou na cara da Globo News, né? O olho da mídia se fecha e parece que o problema sumiu. Ele falou isso pros jornalistas, hein? Isso é o que eu mais gostei na fala dele. O olho da mídia se fecha, parece que o problema sumiu, mas o problema tá por aí, tá nas ruas, não dá para ignorar. Né? E tá mais perto de você que tá do outro lado do que você imagina, viu? É inacreditável mesmo, né? E eu acho que isso precisa ser apontado, porque de princípio, assim, né, a gente tá zoando e parece que é um, sabe, é um acidente. Desculpa, engasguei. Parece que sabe, aconteceu, calhou da gente ter vendido todo o nosso estoque justamente agora, que né, estamos na iminência aí de um desabastecimento mundial. Puxa, você veja, né, que coisa. E não é uma coincidência, entende? O Brasil toma a decisão consciente de não armazenar. De não armazenar por quê? Porque os preços estavam bons para vender e porque interessa muito mais ganhar dinheiro do que assegurar a segurança alimentar da sua população. Tá? Isso a gente precisa ter claro. Não é assim uma fatalidade, um negócio que aconteceu sem querer. Puxa, você veja que coincidência. Porque esse governo tem essa mania, né? Você veja, até eu queria estar fazendo um bom trabalho, mas aí veio a pandemia, aí veio a guerra. Sempre tem, né? A culpa é sempre dos outros. E as decisões do governo, e aí não apenas Bolsonaro, mas precisamos botar na nossa boca o nome de Paulo Guedes também, que é um motivo pelo qual, né, a mídia mais tradicional não trata, né, como estava dizendo o Preto Zezé, fecha os olhos e finge que o problema não está acontecendo, né, porque o nome de Paulo Guedes parece que não entra, né, na pauta.